Bom dia! Estamos aqui de volta. Bom dia! Estamos aqui de volta ao vivo. Seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora nessa manhã. Estamos retomando as nossas lives, as nossas aulas de maquiagem ao vivo. Eu tô aqui porque eu quero te ensinar a fazer sua automaquiagem. Quero te ajudar a você conseguir elevar sua autoestima, você conseguir dedicar um tempo de autocuidado e fazer sua maquiagem rapidinho. E com essa automaquiagem você conseguir passar o dia mais feliz, com a sua autoestima elevada. Olá, Ilma, bem-vinda! Vamos aprender a fazer sua automaquiagem. Monique, minha aluna, que já está fazendo sua automaquiagem. Conte, Monique, conte pra gente. Fizemos a aula dela semana passada, né? Gente, como é bom poder voltar a usar batom, né? Eu tô aqui sem máscara, resolvi passar batom de verdade, mas tô desacostumada, ó. Tô aqui melando os dentes. Vocês me avisem, viu, se começar a sujar os meus dentes aqui ao vivo. Jeane, Aline, sejam bem-vindas. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma aplicação de base perfeita. Vou ensinar a forma mais prática, mais rápida e mais eficaz para você aplicar a sua base. Se você tem essa dificuldade, é uma das perguntas que eu mais recebo, uma das maiores queixas das minhas alunas e das minhas seguidoras aqui eu não consigo aplicar minha base, eu não sei qual pincel usar para aplicar a minha base. Desde já eu já peço desculpas se vocês começarem a ouvir uns trovão, um barulho estranho, viu? É porque tá chovendo muito aqui e tá realmente dando barulho de trovão. Então, se eu me assustar aqui, vocês se assustarem comigo. Olha, a Monique aprendeu já, né, a aplicar a base, mas é sempre bom assistir um pouquinho porque tira alguma dúvida, né? Bom, pra você que tá chegando aqui agora, eu me chamo Monique Casado, eu sou maquiadora profissional agora há quase 11 anos e eu sou especialista em colorimetria e em visagismo. E o meu propósito é te ensinar a fazer a sua maquiagem ideal para você, para o seu formato de rosto, para o seu formato de olhos e rapidinho, em 10 minutos do seu dia, certo? E eu tô aqui nessa aula de hoje e a gente vai focar em base, em como aplicar a base, né? Uma forma prática de aplicar a base. E a partir de hoje eu vou retomar fazendo essas aulas ao vivo, aulas gratuitas aqui no Instagram. Eu vou estar aqui 2 vezes por semana inicialmente e já tem assim vários temas. Eu colhi todos os pedidos, as dúvidas que eu tenho colocado caixinhas de pergunta lá no Stories, né? E até as dúvidas das minhas alunas das últimas turmas, as principais dúvidas. E aí eu escolhi os principais temas das principais dúvidas de vocês e eu vou a cada live abordar um desses temas, começando hoje sobre aplicação de base. Então, se você é nova aqui comigo, seja bem-vinda e vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre a aplicação de base. Antes de começar o tema, eu queria pedir, se você puder me ajudar a divulgar o meu trabalho, aperta no aviãozinho aqui embaixo e manda para sua melhor amiga. Pensa aí na primeira amiga que vem na sua mente e que pode também ser beneficiada por esse conteúdo, né? Que também pode estar precisando dessa informação de como elevar a autoestima dela, de como ela pode ter a maquiagem no seu dia a dia, isso facilitar a vida dela. Então, vem no aviãozinho aqui embaixo e manda para sua melhor amiga. Eu vou mandar para minha mãe, para ver se a minha mãe pode vir se juntar a nós aqui. Pronto, já mandei, você manda aí para quem você lembrar. Bom, nossa aula de hoje é sobre aplicação de base e eu quero mostrar para vocês os pincéis, alguns pincéis, não todos, claro, mas os principais pincéis que são usados para aplicar a base. Quero mostrar para vocês os possíveis erros que você pode estar cometendo para aplicar a sua base, porque que talvez você não esteja conseguindo fazer uma aplicação homogênea, uniforme, e aí também, claro, obviamente, te mostrar qual que é a forma mais prática de aplicar a base. Então, primeira coisa, gente, por que é tão importante a gente ter o hábito de se maquiar?
né? Por que que eu devo colocar a maquiagem no meu dia a dia? Primeiro, porque se você tira um tempinho no começo da sua manhã para dedicar a você esses 10 minutinhos, você vai ver que o seu dia vai ser totalmente diferente. É exatamente o que acontece comigo, principalmente nos dias que eu tô mais desanimada, que eu tô com preguiça ou que eu não tô afim, sabe? Todos nós temos, né? Esse dia que você só quer ficar na cama, um dia chuvoso como hoje, e só dá vontade de ficar na cama, dormindo. Mas é o dia que é mais importante da gente tirar esse tempinho pra gente se cuidar e pra gente se maquiar. E eu sei que talvez você esteja assim, super desanimada ou alguma coisa que esteja abalando sua autoestima, porque todas nós, mulheres principalmente, temos questões que abalam nossa autoestima, né? Às vezes é uma coisa lá da nossa infância, da nossa adolescência, às vezes foi algo que nos disseram e ficou registrado lá na nossa mente, e isso pode estar até hoje abalando nossa autoestima. Eu tô dizendo isso porque isso acontece comigo também. Mas isso não pode nos paralisar. Ao contrário, isso tem que ser aquele motivo, aquele trampolim, aquele ponto inicial para a gente realmente decidir se dar um olhar diferenciado, né? Olhar para a gente mesma e parar e começar por algum ponto. E é o que acontece comigo. A maquiagem foi aquele ponto inicial para eu despertar, de voltar a ter vontade de me cuidar, né? Eu tava aqui cuidando dos meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, eu moro nos Estados Unidos, moro em Miami. Desde que eu me mudei para cá, eu acabei me desligando muito desse autocuidado. E aí até que chegou um momento que falei, não, eu preciso voltar a me maquiar todos os dias, precisa ser rápido, prático, para que eu possa cuidar de mim mesma e me sentir melhor comigo mesma. E a partir daí, eu ter vontade de ter outros autocuidados, né? Ó, a Monique tá falando que o curso mudou a vida dela. Ô, Monique, ficou muito, muito feliz de saber disso, né? Ela falou, ó, perdi o medo da maquiagem. Eu sei que aquela quantidade imensa de produtos que a gente vê nas lojas, né? Aquela quantidade imensa de pincéis, muitas vezes nos bloqueiam. Você olha aquilo tudo, faz, eu não sei nem por onde começar. Então eu nem vou fazer, né? Eu nem vou comprar nada, eu nem vou começar a fazer a maquiagem, porque já que eu não sei fazer, então eu não vou nem me arriscar. E eu tô aqui exatamente para desmistificar isso, para mostrar para você que pode ser simples, pode ser rápido, pode ser prático, contanto que você vá aprendendo pouco a pouco. E hoje você vai aprender como aplicar sua base. Então, para um pouquinho agora e pensa o que é que pode estar te impedindo de dedicar esse autocuidado para você. Será que foi alguma coisa que te disseram lá na sua infância, na sua adolescência? Por exemplo, algum comentário com relação à sua pele, algum comentário com relação ao seu corpo, ao seu cabelo, e que isso pode ter abalado a sua autoestima e até hoje você está carregando esse mal-estar com você, sabe? Isso não pode nos bloquear, ao contrário, a gente precisa cuidar disso, né? Esses dias até foi pauta da minha terapia, do meu coach, foi exatamente tratando esse assunto. O que é que pode estar ainda afetando a minha autoestima ao ponto de estar me impedindo de cuidar de mim mesma? Todas nós temos, mas a gente precisa olhar para isso e vencer isso. E até a maquiagem, você pode estar tendo um bloqueio com a maquiagem por causa disso. Alguma coisa lá no seu íntimo pode estar falando, comigo acontece, não vou me maquiar, hoje eu não tô afim, tô com preguiça, tô cansada, então não vou nem me maquiar. Quanto mais fazer as outras coisas, quanto mais escolher uma roupa, quanto mais arrumar o cabelo, quanto mais ir pra academia, se alimentar bem, tudo isso é um ciclo de autocuidado, né? Então, hoje vamos começar pela maquiagem, certo? Bom, os pincéis, eu até tirei um print aqui de alguns pincéis pra mostrar pra vocês e dizer por que que eu gosto e por que que eu não gosto desses pincéis, tá? Dessas formas de aplicação da base. Então, tem várias formas de aplicar a base. Um exemplo, eu sei que muita gente ainda usa, por exemplo, os dedos. É uma forma de aplicar a base, É errada? Não. Eu costumo dizer que em maquiagem nada é tão certo ou tão errado assim. A maquiagem é democrática. Importante é a gente saber qual é a forma melhor pra gente, para o nosso rosto, para o nosso dia a dia. Então, quem costuma aplicar a base com os dedos, você tá errado de aplicar com os dedos? Não, não é uma questão de erro. Você pode aplicar com os dedos? Pode.
desculpa, de aplicar a base, deixa eu retornar. Por que eu não gosto de aplicar a base com os dedos no meu dia a dia? Primeiro, porque vai demorar muito mais o processo. Aquele tempo que você vai passar ali aplicando a base com os dedos, você tem outra forma que você pode fazer muito mais rápido, muito mais prático. Segundo, vai sujar sua mão. Uma coisa boba, mas que, gente, faz diferença. Vai sujar sua mão, aí cada outro item que você for pegar, você vai sair sujando toda a sua bancada, todos os seus produtos, né? E principalmente aquelas embalagens pretas. Aí depois o que é que vai acontecer? Você vai perder um tempão limpando tudo aquilo. Então esse na verdade, é o principal motivo por que eu não gosto de aplicar a base com as mãos. Porque vai sujar tudo e aí depois eu vou lá um tempão ter que pegar um lencinho umedecido, um demaquilante para sair limpando tudo. Então, e terceira coisa, você não consegue deixar tão uniforme, tão homogêneo assim com as mãos, quanto que você usar um pincel adequado para aplicação, certo? Então, primeira coisa, experimente não usar as mãos. Se você usa, se dá certo para você, não tem problema, tá? Monique, eu não tenho acesso a nenhum pincel, não tem problema. As nossas mãos substituem também qualquer pincel. Mas se abra um pouco para, de repente, experimentar uma outra forma que não seja usar as mãos para não sair sujando toda a sua bancada. Certo? Um outro pincel, deixa eu ver se eu coloco a foto aqui pra vocês, que é bem comum de ser usado aqui, ó. Esse pincel, ele é bem comum de ser usado para aplicar a base. Ele é chamado de língua de gato, né? O apelido dele é o pincel língua de gato. Que é aquele pincel, ó, vejam, que ele é achatado e arredondado. Ele é um pincel que foi muito usado antigamente para aplicar a base. Quando eu comecei a maquiar, era o pincel que era usado, certo? Ele tá errado? Não. Não é que o língua de gato tá errado de aplicar. Você pode aplicar a base com língua de gato? Pode. Mas, de novo, vai levar muito mais tempo para você aplicar. E o que é que vai acontecer com o língua de gato? Ele vai espalhar a base, certo? Mas ele não vai uniformizar o seu rosto. Dificilmente você vai conseguir ter uma camada bem uniforme no seu rosto aplicando com o língua de gato. Porque, vejam, ó, vou colocar novamente ele aqui para vocês verem. Ele é achatado, então ele é ótimo para depositar, mas ele não é bom para uniformizar. E aí o que acontece? Você vai precisar de um outro pincel. Se você escolher usar o língua de gato, você vai precisar de um outro pincel para conseguir uniformizar o rosto. Então, língua de gato também, digamos assim, que não é o ideal para nossa maquiagem rápida, prática, em 10 minutos do nosso dia a dia, tá? Então, outra forma de aplicar a base. Vou colocar aqui um outro pincel que também é bem famoso. Esse aqui, ó. Esse é o Duo Fiber. Quando eu comecei a maquiar, era o língua de gato. E aí, logo depois, foram lançados esses pincéis Duo Fiber. Eu tô falando aí de mais de 10 anos atrás. O Duo Fiber nada mais é, como o nome já diz, um pincel que tem duas camadas de fibras, duas camadas de cerdas, né? Então, ele tem uma camada mais densa aqui no preto e ele tem uma camada mais fina, que é o branquinho. Duo Fiber é um tipo de pincel que eu amo, tá? Não tô falando aqui que não é pra você usar, mas ele é um pincel excelente pra uniformizar a base. Ao contrário do língua de gato. Então, o língua de gato, ele é excelente para depositar e o Duo Fiber, ele é excelente para uniformizar. Então, os dois usados juntos, eles se complementam, tá? Só que isso também não é tão prático assim, né? Então, nas minhas clientes no salão, por muitos e muitos anos, eu usei dessa forma. Depositava com língua de gato, deixava secar um pouco e depois vinha com o Duo Fiber uniformizando. Até hoje tenho pincéis Duo Fiber, uso, mas no meu dia a dia, aqui na minha bancada, na minha maquiagem da minha casa, do meu dia a dia, da minha manhã, não é a minha preferência por causa disso. Porque imagine, vão ser 2 trabalhos. O resultado vai ficar bom? Vai, mas vai me tomar muito mais tempo. Aí agora mais um item que eu sei que é bastante usado, aqui ó, muitas de vocês devem usar esse formato, né? A Beauty Blender, que é a esponjinha de depositar a base. Mais uma vez, Monique, você não gosta da esponjinha, você pode estar se perguntando. Eu amo depositar com a esponjinha,
Eu sei que principalmente entre as adolescentes que vieram na geração da Beauty Blender, né? Eu sou da geração do Língua de Gato, a minha filha é da geração da Beauty Blender. Então você pode estar se perguntando, poxa, mas eu amo, faz uma camada ótima, fica ótima a minha pele. Realmente, a Beauty Blender, ela é excelente, tanto para depositar quanto para uniformizar. Não é que eu não gosto da Beauty Blender, gosto sim do resultado final que ela traz. Porém, o que é que vai acontecer? Também vai demorar muito mais tempo para você finalizar a aplicação da sua base. Então, por exemplo, você dá aquela sua maquiagem do fim de semana, aquela maquiagem da noite que você vai dedicar um tempo maior, né? Você fala assim, eu tenho hoje meia hora para me maquiar, quero fazer com calma, tranquilo, quero fazer mais elaborada. Ótimo, usa Beauty Blender, usa a língua de gato com Dual Fiber, não tem problema. Mas dificilmente você vai conseguir fazer sua maquiagem rápida, né? Nos 10 minutos usando um desses itens. A Beauty Blender, inclusive. Pode ter gente que consegue. Claro, você pode estar me assistindo e estar falando, poxa, eu aplico super rápido com a Beauty Blender. Então, não tem problema. Continua usando sua Beauty Blender. Aplico super rápido com língua de gato, com Dual Fiber. Não tem problema. Continua usando o que funciona para você. Porém, eu vou mostrar para você agora o tipo de pincel que eu uso no meu dia a dia, que eu ensino minhas alunas no nosso curso Make Yourself, né? Se a Monique ou tiver ainda algum aluno aqui, pode confirmar isso, né? O pincel que eu ensino as minhas alunas lá dentro do curso Make Yourself, eu vou mostrar para vocês qual o formato, o porquê que eu gosto de usar esse pincel e por que que eu escolhi esse formato para o meu método da maquiagem em 10 minutos. Bom, eu vou mostrar para vocês o da minha bancada, tá? O que eu uso aqui. E, inclusive, ele tá usado porque eu acabei de aplicar a minha base. E eu vou dizer para vocês por que que eu gosto dele. Então, quem tá chegando agora, recapitulando, temos várias opções, né, de aplicação de base. Podemos usar as mãos. Eu já tava mostrando aqui, já tava dando spoiler. Podemos usar as mãos, podemos usar a Beauty Blender, podemos usar o língua de gato, podemos usar o Dual Fiber, podemos usar uma infinidade de pincéis. Porém, eles provavelmente vai requerer mais tempo do seu dia, mais dedicação sua para aplicar a base. Olha, a Monique tá falando, incrível conhecer o mundo dos pincéis. Só um parêntese, viu? A gente fez a nossa aula. Monique, eu quero fazer uma live com você para você mostrar aqui ao vivo o que você aprendeu, para as pessoas verem o quanto realmente é possível, né, desmistificar e aprender a se maquiar. E uma das coisas que eu fiquei super orgulhosa da Monique é que quando na aula ela deixou já os pincéis dela todos organizados e ela já foi me contando, olha, esse aqui vai ser para isso, esse aqui para isso, esse aqui para isso. Ou seja, ela aprendeu a realmente identificar quais os melhores pincéis para ela e ela escolheu, assistindo às aulas. Quando a gente fez a consultoria, ela já me entregou o resultado final, a gente só fez alguns ajustes que eu sugeri para ela, mas assim, a grande maioria estava já definido a partir das aulas que ela assistiu, né? Ah, eu quero, viu? Quero sim. Quero que você mostre para as pessoas verem. Olha, a Monique é médica, tem 2 filhos, tem uma vida super corrida. Ela já assistiu aula, gente, do consultório, não foi? Teve uma das aulas que ela falou, gente, eu vou pegar um intervalozinho entre um paciente e outro e vou entrar na aula. Tava lá de touquinha, toda de médica, mas realmente aí, ó, o resultado. Ela falando que o Make Yourself mudou a vida dela. Ficou muito feliz. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês o pincel que foi o meu escolhido. De novo, sempre falo, gosto de ressaltar isso aqui. Eu não estou aqui para defender necessariamente que tem que ser algo, tá? Aqui é a minha sugestão, dentre de tudo que eu já experimentei em maquiagem, né? Desses anos todos de carreira. Então, eu tô trazendo aqui a sugestão do que funciona para mim. E de marcas também que eu gosto, mas também como sugestão para vocês. Você pode, de repente, ter um pincel semelhante de uma outra marca que funcione para você, que na sua cidade seja mais fácil o acesso, no país que você tá, seja mais fácil o acesso. Então, eu gosto desse daqui, quero mostrar pra vocês para que vocês possam facilitar a vida, tá? E que isso te inspire a você escolher. Então, meu pincel de base favoritinho é esse daqui, ó. Esse formato de pincel, esse especificamente é da Eco Tools,
que é uma marca que eu amo, principalmente, duas coisas que eu gosto demais na minha vida de uma forma geral o que é ecologicamente sustentável. Então essa marca, ela usa madeira de reciclagem, ela é totalmente cruelty free, as cerdas são cerdas artificiais. A gente tem uma tendência a achar que pincel bom é pincel de cerda natural. Isso é um mito. Por quê? Porque a tecnologia hoje já nos permite trazer pincéis de cerdas artificiais com um corte a laser que traz o mesmo toque, o mesmo resultado da cerda natural, tá? E principalmente para produtos cremosos é até melhor que a gente use a cerda artificial. Por quê? Porque a cerda natural, além de, claro, né, ser uma cerda de origem animal, ou seja, teve aí uma crueldade envolvida, e isso eu particularmente não gosto, ela absorve muito mais o produto. Então, se você aplicar a base com um pincel de cerda natural, o que é que vai acontecer? Boa parte da sua base vai ser absorvida ali dentro do pincel. Então, você vai estar perdendo do seu dinheiro, né? Você vai estar perdendo o seu produto ali no pincel. Então, para produtos cremosos como a base, o ideal é você usar um pincel com cerdas artificiais. Agora, claro, tem que ser uma cerda de muita qualidade, com um corte de muita qualidade, que é o que acontece aqui, ó. Vejam que esse pincel, ele é flat, perfeitamente cortado a laser, mas eu também não estou aqui para dizer que você tem que ter esse, tá? O que eu gosto é desse formato, gente. Eu tenho, inclusive, outras marcas no salão, porque no salão eu tenho vários, né, para poder usar individualmente a cada cliente. Mas o da minha bancada é exatamente esse aqui. Eu quero que vocês gravem, façam print, ó, vou deixar até paradinho aqui. Posso deixar até num post no feed depois a foto desse pincel, para quando você for comprar, você procurar o mais parecido com esse possível, tá? Se você achar esse da EcoTools, excelente, né? Posso até deixar o link, porque tem um site no Brasil que você pode comprar online, né? Eu sei que tem muita gente de quarentena, tudo não tá podendo sair. Então, aqui no final da live eu vou deixar o link da EcoTools, mas eu quero que você se concentre no formato do pincel. Então, vejam bem, olha, esse pincel, ele é flat. Então, o que é que é a vantagem dele ser flat? Ele é semelhante à Beauty Blender. A Beauty Blender, o que é que ela faz? Ele é um acessório flat que vai dar uma excelente aplicação e absorção da pele. Então, esse pincel flat, ele se assemelha ao toque da Beauty Blender, tá? Aí, uma outra coisa muito boa desse formato de pincel. Vocês estão vendo a diferença das cerdas aqui, ó? Aqui tem uma cerda e aqui tem uma outra cor de cerda. E aqui em cima tem uma outra cor que é para o toque ficar semelhante ao toque do pincel de cerda natural. Então, o que é que a gente acontece com... Qual que é o resultado que a gente consegue com essas duas cerdas? Lembra do pincel que eu mostrei aqui anteriormente, o Duo Fiber? Para quem tá chegando agora, deixa eu colocar aqui, ó. Então, vendo aqui, ó, esse pincel Duo Fiber. Lembram que eu falei que esse pincel Duo Fiber, ele é o ideal para quê? Para uniformizar a base. Mas ele já não é tão bom para depositar. Então, mais uma vez, a vantagem desse formato de pincel é o quê? Você tem o corte flat, então você vai conseguir depositar assim como você conseguiria com o língua de gato, com a Beauty Blender, tá? Então, ó, você consegue depositar por causa do corte dele flat, mas o fato das fibras dele, das cerdas serem Duo Fiber, você também consegue, ó, uniformizar. Vejam só. Movimentos circulares. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou reaplicar um pouco de base para vocês verem na prática, né, a aplicação. Mas não adianta nada eu só simplesmente aplicar aqui e não explicar a você o porquê que eu escolhi esse pincel, o porquê desse movimento. Senão você vai ser, mais uma vez, você vai assistir aqui um vídeo e talvez você não aprenda. E eu quero que você aprenda. Eu quero que você saia dessa live hoje, quero que você termine esse vídeo falando, poxa, realmente eu acho que agora eu vou conseguir aplicar a minha base de forma rápida e prática. Bom, então é isso, gente. Os motivos que eu gosto demais desse formato de pincel e por que eu escolhi ele para ser um dos passos do método Make Yourself. Então, ainda tem mais um motivo. Ele é grande. Vejam só, por exemplo, um outro pincel aqui que poderia ser um pincel de base, certo? Aqui, ó. Um pincel que ele é achatado como língua de gato,
tá? Ele tem um ângulo, então vamos dizer que eu fosse aplicar a base com esse pincel, assim, certo? Da mesma forma que a gente aplica com língua de gato, né? Assim que a gente aplica, arrastando. Agora, imaginem quanto tempo eu preciso ficar aqui, ó, com esse pincel pequenininho, aplicando essa base. Tempinho, né? Será que eu ia conseguir fazer em 10 minutos minha maquiagem assim? Provavelmente não. O nosso processo do Make Yourself em 10 minutos é exatamente um conjunto de técnicas de maquiagem usado com os pincéis adequados. E tudo isso junto, de forma simples, vai fazer você conseguir fazer em 10 minutos, tá? Então, no caso da base, o fato do pincel ser grande, olhe, já falei das outras vantagens, do fato dele ser flat, então me dá o efeito da Beauty Blender. Do fato dele ser Dual Fiber, vai me deixar uniformizar a pele como Dual Fiber. E aí, além de tudo isso, ele é grande. Consequentemente, eu vou conseguir aplicar a base de forma muito mais rápida. Até porque nenhuma de nós tem, né, no dia a dia, 1 hora, 40 minutos para ficar aqui aplicando a base com um pincel pequenininho. Então é isso, deixa eu mostrar para vocês agora a forma de aplicação. Eu não consegui acompanhar aqui se teve alguma pergunta, porque se eu ficar olhando eu me distraio. Mas eu vou aplicar a base e depois que eu aplicar, eu vou dar um tempinho para vocês tirarem dúvidas, certo? Então vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre a aplicação da base, sobre os pincéis. Se você tiver alguma dúvida de não estar conseguindo aplicar a sua base, pode perguntar aqui que eu vou estar aqui, ó, à disposição para lhe responder. Quero que você saia daqui hoje realmente aprendendo. Vou usar aqui essa base da NARS. Essa base da NARS é da Dona Nina, que tá no Brasil. Não sei se ela tá aí assistindo. Já já ela vai falar. Nina, eu acho, filha, que eu vou ter que comprar outra pra você, viu? Porque eu amei tanto essa base que eu já tô usando, assim, algumas vezes. Eu acho que eu vou ter que repor o seu estoque, viu? Olha, sabe por que eu gosto dessa base? Olha, vejam que a minha pele tá com a luminosidade aqui, ó. Consegue entrar uma luminosidade natural. Tem outras bases que dão uma cobertura total e aí não deixa essa luminosidade natural. Não que não seja boa, tem ocasiões que a gente precisa de uma cobertura maior, né? Mas pro dia a dia eu gosto de uma base mais natural porque vai dar essa luminosidade natural do nosso rosto, certo? Então essa é uma boa opção. Olha, quem quiser fazer o print é a da NARS. Agora, se você tem a pele muito oleosa, aí ela já não funciona. Porque como ela é uma base luminosa, então ela vai realçar, a luz da base vai acabar realçando a luminosidade da oleosidade da sua pele, certo? Tem lives antigas aqui falando sobre escolha da base, mas se isso for um tema que interessa para vocês, eu posso colocar na relação das próximas lives, né? De como escolher a base. Que, claro, obviamente você não vai... o pincel é super importante, que foi o que a gente aprendeu hoje, né? Mas a escolha da base também é fundamental para você conseguir resolver de uma vez por todas essa questão da base no seu dia a dia. Deixa eu tomar água, que eu tô uma tagarela hoje, né? Daqui a pouco vocês me façam umas perguntas para eu poder respirar, viu? Para eu poder ler aqui as perguntas e responder vocês. Então, vamos lá. Vamos à aplicação. Você pode aplicar direto no seu rosto, colocando gotinhas, não tem problema. Você pode aplicar no seu dedo e colocar no seu rosto, porém, tem aquela questão que eu falei no começo, tudo que a gente suja a mão vai dar mais trabalho, porque a gente vai acabar sujando a nossa bancada. Então, qual que é a forma que eu mais gosto de aplicar, que aí pra mim é a forma mais prática? Eu coloco as gotinhas aqui, ó, direto no pincel. E o fato dele ser flat, ó, a base fica aqui, tá vendo? O pincel não absorve totalmente. Como se fosse um Dual Fiber, a base ia descer no Dual Fiber, entendeu? Esse aqui, como ele é flat, a base ficou aqui. Então, aqui, ó, eu já tinha aplicado um pouco de base antes, mas eu quero aplicar aqui ao vivo para vocês verem. Então, ó, vamos depositar essa base. Eu acho que eu já posso até ir dançar no São João, assim, né? Imitando umas sardinhas. Bom, aqui, ó, depositei. Vejam que eu depositei aqui no centro do meu rosto, certo? Por quê? Eu não preciso depositar nas extremidades, senão eu vou acabar sujando o meu cabelo, vou acabar ficando uma concentração ao redor e não precisa. Você concentra o produto, ó, aqui no meio, na zona T. E agora vamos lá para a aplicação. Vejam que eu começo essa aplicação dando pancadinhas, como se fosse a Beauty Blender.
Tá vendo, ó? Pancadinhas no centro do rosto. E aí agora eu vou. Por quê? Por que, Monique, que você tá dando pancadinhas? Eu gosto de dizer o porquê de tudo, que eu gosto de saber o porquê das coisas. Então, como eu gosto de saber, eu também gosto de contar pra vocês. O que acontece? Você depositou, uma base líquida aqui, certo? Se você vem e você faz assim, ó, com essa base líquida, que seria como a gente faria com o língua de gato, o que é que vai acontecer? Vai ficar aquelas listras no rosto. Quem de vocês aqui que tá me assistindo tem essa dificuldade da base ficar aquelas listras? Então, você pode estar cometendo esse erro, aplicando a base assim, ó, fazendo listras. Então, a gente deve começar aplicando a base assim, ó, dando pancadinhas. Olha, aqui você vai aplicar em todo o rosto, certo? Você deu pancadinhas e rápido, gente. Não precisa ficar muito tempo voltando para onde você já aplicou, não. Deu pancadinhas, agora a gente vai para o nosso amigo leque. Quem já tem o leque em casa, quem já está usando o leque para acelerar o processo da maquiagem. Então, ó, sequei um pouquinho, coisa de 10, 15 segundos. Por que que o leque é importante? Porque dar esse tempinho é importante. Para deixar que a sua pele absorva bem a base. Aí, uma vez que ela absorveu nos principais locais, a gente vai fazer o quê, ó? Uniformizar. E agora sim, com movimentos circulares. Então, ó, vejam que com o mesmo pincel, eu não precisei trocar. Nós vamos uniformizar com movimentos circulares. Você vai ver que com o tempo, você já vai pegando tanta prática que você vai dar pancadinha e depois já vai uniformizando, porque você já vai sentindo onde a base já está sendo absorvida. Então, você depositou aqui, sentiu que já absorveu bem, né? Ou pegou o leque rapidinho, deu uma secadinha, ó. Aí você já vem movimentos circulares em todo o rosto, inclusive nos olhos, tá, gente? Agora, nos olhos, você não deposita. Lembra que eu falei, ó, pra depositar aqui no centro do rosto. Só que você precisa uniformizar também os olhos. Claro que o ideal é você ter feito a neutralização das olheiras, né? Antes, seja com corretivo colorido e depois com corretivo do tom da sua pele. Então, eu gosto de fazer a neutralização das olheiras antes da base. Por quê? Porque aí, nesse momento, ó, que eu apliquei a base, que eu cobri minhas olheiras, eu vou uniformizar com o resquício do produto no pincel. Vejam que aqui sempre tem um pouquinho de produto, ó, tá vendo? Então, com o resquício de produto no pincel, eu vou uniformizar aquele corretivo que eu fiz antes, certo? Não vou fazer aqui pra também não ficar feia, né? Tô toda bonitinha aqui com a sombra bonitinha, mas lembrem disso. Então, depositei, dei pancadinhas no meu rosto, né? Depositei bem a base, uniformizei no centro, tá? Uniformizei nas extremidades, sem depositar mais produto. Se você precisar depositar mais produto, se você sentir que o produto não foi suficiente para o centro do rosto, para o rosto todo, você vem e deposita mais produto no centro e vem uniformizando. Ou na testa, por exemplo. Ah, não deu para trazer aqui até a extremidade da testa. Deposita mais aqui na testa e vem uniformizando. Muito importante, muito importante. Não esqueça de uniformizar o pescoço e as orelhas. Vejam como minha orelha tá vermelha, porque eu peguei muito sol esse fim de semana. Então, olha, vejam que quando eu uniformizei o meu rosto, olha como ficou evidente a minha orelha vermelha, né? A mesma coisa aqui, ó, o colo, o pescoço. Então, ó, muito importante uniformizar aqui o pescoço e não ficar, para evitar que fique aquela listra aqui no pescoço. A mesma coisa a orelha. Pronto, não precisa depositar no pescoço, não precisa depositar na orelha, assim como não precisa depositar nas extremidades, mas precisa uniformizar, certo? Aí, olha, aparentemente tá tudo ok, né? Tá tudo uniforme, mas é bom você dar uma olhadinha, você ver se tem alguma região que tá com listras. Se tiver, vem para os movimentos circulares.
pra deixar bem uniforme. Aí, olha, claro que de base pra base vai mudar totalmente. Tem base que é bem mais consistente. Tem base que é mais líquida, mais fluida. Tem base que a pele absorve, quando a gente coloca, você já sente que rapidinho ela seca e a pele absorveu. Tem base que não. E da sua pele também. Tem pele que é seca, quando você deposita uma base mais hidratante, a pele tá precisando daquela hidratação. Então, rapidamente, ela puxa a base. Então, você vai sentir a necessidade da sua pele, a escolha da base ideal para sua pele, e na hora de aplicar você vai observar: ah, Monique, minha base tá secando rapidinho, eu nem preciso passar muito tempo aqui com o leque, porque quando eu tô aplicando, eu já sinto que secou. Então, ó, aplica e já uniformiza. Se o contrário, não, minha base é muito fluida, muito líquida, e eu sinto que a minha pele não absorve tanto, eu deposito, e mesmo assim eu ainda fico vendo as listras, ainda fico vendo um excesso de base. O que é que você vai fazer? Deposita, seca bem com o nosso amigo leque, né? O leque da vovó sendo resgatado aqui nas nossas bancadas de maquiagem, viu? E aí, deixou secar, aí você vem uniformizando. À medida que você sentir que a sua pele já está absorvendo aquela base, certo? Agora eu fiquei com o rosto uniforme, deixa eu fazer um contorninho aqui, rápido, só pra terminar a live com vocês, bonitinha, né? Organizada. Enquanto eu vou fazer meu contorno rapidinho, vão me fazendo aí as perguntas, as dúvidas de vocês sobre a aplicação de base, sobre qual pincel. Se você chegou agora, perdeu as explicações anteriores, eu vou deixar a live salva para você poder assistir e ver as outras explicações que eu dei sobre os pincéis. Mas estou aqui, ó, meu tempo é pra você tirar a dúvida que você quiser. Deixa eu voltar aqui pra ver se tem... Não, deixa eu fazer meu contorninho primeiro rapidinho, só pra eu ficar bonitinha e conversar com vocês mais bonitinha, viu? Não ficar assim com o rosto todo flat, que fica mais gordinho, né? O rosto flat. Precisa de um contorno pra dar profundidade no rosto, ele não ficar assim flat só com a base. Vocês também podem me dar sugestões, tá? Eu já tenho uma relação das próximas lives, das próximas aulas que eu vou estar fazendo aqui. Mas, obviamente, que eu quero trazer o conteúdo que seja útil para você, que seja aquela dúvida, aquilo que possa estar te impedindo de se maquiar. Eu quero trazer para você, para eu poder te ajudar a elevar sua autoestima, a você se sentir mais bonita, a você ter esse tempo de autocuidado. Passar um blushzinho para eu poder responder as perguntas de vocês. Pronto, bem melhor, né? Deixa eu só uniformizar aqui esse contorno para não ficar muito marcado. Vocês querem que eu ensine a fazer esse contorninho que eu fiz agora? Se vocês quiserem, eu ensino. Bom, vamos às perguntas. A Monique falou, né? Amei, super diferença assistir às lives agora, já tendo uma noção real do passo a passo. Eu imagino, né? Porque agora você já tem toda a base, porque você fez o curso. Então, cada live que você assiste, cada aula que você assiste, você tá agregando a informação, mas você já tem aquela base teórica, né? Qual o papel do BB Cream? Olha, eu tenho alguns BB Creams aqui na minha bancada, ó. Por exemplo, aqui um BB Cream... Tem outro BB Cream aqui da Smashbox. Então, o BB Cream é aquele produto que foi criado para facilitar a vida. Só que eu particularmente não gosto e não uso BB Cream no meu dia a dia. Por quê? O BB Cream é aquele produto que tem vários produtos em um só. Então, ele pode ter protetor solar, hidratante, base, primer, sabe assim? Ele foi criado para ter tudo ali dentro. Aí você fala assim, olha, que maravilha, né? Se eu consigo ter vários produtos em um só, resolve a minha vida em um único passo. Ok, resolve. Porém, isso não, o BB Cream ele não tem a mesma durabilidade, a mesma fixação do que aquele passo a passo que você aprendeu lá no Make Yourself e que eu venho compartilhando aqui com as meninas. Então, todo aquele passo a passo, sabe? De você
fazer a limpeza da pele, usar um bom primer, usar uma base ideal para sua pele, saber qual que é a base ideal para sua pele. Por exemplo, o BB Cream na minha pele, que ela tende a ser um pouco mais oleosa, agora ela tá mais normal. Mas na hora que eu passo pode até ficar bonito, mas daqui a 1 hora ele já tá brilhando. Minha pele já tá brilhando e em poucas horas ele já perdeu o efeito. E eu não quero fazer uma maquiagem de manhã pra ficar retocando a base ao longo do dia. Eu quero que a minha maquiagem dure o dia inteiro. Então assim, eu tenho esses BB Creams muitas vezes que eu recebo pra testar. Aí o que é que eu faço? É um domingo que eu tô em casa, ou que a gente vai pra piscina, ou enfim, que eu sabe, que eu não tenho muito o que fazer, aí eu passo um BB Cream, ou se a gente vai só no parque com os meninos, ou enfim, alguma coisa simples e rápida, aí eu faço um BB Cream, só pra não sair, né, totalmente de cara lavada. Mas pra aquela maquiagem que a gente faz de manhã e quer que dure até o final do dia, na minha opinião, o BB Cream não resolve. Olha aqui isso, notei que carregou um pouco nas poucas vezes que usei anos atrás. É isso que acontece, como ele tem muita coisa em um só, tem uns que são mais leves, mas tem uns que ficam muito pesados, porque tem muito ali, primer, hidratante, protetor solar, base, aí fica muito pesado, mas não dá a durabilidade e a fixação de que se a gente usar realmente o passo a passo. E muito oleoso. Eu também, na minha pele, BB Cream fica bem oleoso. Por isso que eu digo, se eu for uma coisa que eu vou ficar em casa, ou que eu vou só uma coisa rápida, aí eu uso um BB Cream, eu vou no parque, uso um BB Cream porque eu sei que daqui a pouco já vou voltar, e aí já posso tirar. Já posso tirar não, né? Naturalmente ele já não vai durar. Oi, Polly! Tudo bem, querida? A doutora Polly Garcia perguntou. A gente pode passar pó compacto após a aplicação da base para deixar a pele mais sequinha? Pode, porém com cuidado de qual a forma de aplicar. Então, o pó compacto, ele foi criado para quê? Para ter pó e base ao mesmo tempo. Então, ele é um produto mais consistente. Ele é um produto que vai dar uma camada maior na pele. Então, o ideal é você não passar com a esponjinha que vem no pó. O ideal é você ter um pincel grande, assim, ó. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu tenho um pó compacto aqui para mostrar para vocês. Não tenho aqui, tá no salão. Olha, por que eu não tenho aqui? Porque eu realmente não gosto, não uso o pó compacto no meu dia a dia. Eu uso mais assim, ó, que é o que eu prefiro, um pó solto, como esse da Becca, certo? Ó, em pozinho, pó mineral, que a gente coloca aqui na tampinha, uma quantidade pequena de produto. E aí, ó, com um pincel grande, vamos selando a base, né? Esse efeito que você falou de deixar a pele sequinha é porque o pó, ele vai selar a base. E o pó compacto, ele sela a base, sela. Sim, ele faz esse efeito? Faz sim. Você pode usar? Pode sim, com cuidado para não exceder na quantidade dele. Então, se você usa aquela esponjinha que veio nele, talvez fique um excesso de produto e isso acaba nos envelhecendo, porque ressalta as linhas de expressão, ressalta rugas, ressalta a linha de expressão, porque o pó tem esse perigo, sabe? Então, use o seu pó compacto, sele a sua base, mas tente usar com um pincel assim grande, ó, para deixar mais natural. E aí a esponjinha você usa para retocar, por exemplo, no meio do dia, final do dia tem um happy hour, deixa o seu pó compacto na bolsa e aí você retoca com a esponjinha. E você vai ver que se você fizer esse passo a passo direitinho, né, de usar os primers, de usar a base, você praticamente não vai precisar de retoque. Provavelmente sua maquiagem vai durar até o final do dia, né? E o pozinho mineral para selar, sua maquiagem vai durar até o final do dia. Mas sempre falo, o lugar de pó compacto é na necessaire. Na nossa bancada, o ideal é ter um pozinho solto, mineral, que vai deixar a nossa pele mais fresca, mais iluminada e sem realçar as linhas de expressão. Respondida a pergunta, deixa eu ver se tem mais pergunta. A Zal perguntou, posso substituir a base por um protetor solar com cor? Excelente pergunta, sempre recebo essa pergunta. Poder? Pode. Se essa for a sua preferência, se deu certo na sua pele, se a textura desse protetor solar já foi compatível com a sua pele, por exemplo. Eu, quando morava no Brasil, testei todo tipo de protetor solar com cor e nunca me adaptei. Por quê? Porque a minha pele sempre ficava oleosa. Então, a minha pele não ficava compatível com essa combinação. Então, agora, e um outro ponto importante, dificilmente a gente consegue a cor precisa da nossa pele
com o protetor solar com cor. Porque geralmente eles não têm uma grande infinidade de tons. E aí você geralmente tem que escolher entre um muito claro ou um muito escuro, o que é um perigo, né? Porque se você pegar um muito claro, vai acabar envelhecendo, destoando também do pescoço. Então, não é que não pode, pode. Eu sei que é prático, né? É rápido, mas eu particularmente não uso no meu dia a dia. Eu prefiro uma base que tenha, por exemplo, aqui, olha, essa base Color Stay da Revlon, ela tem uma proteção solar. Deixa eu ver, tem essa base aqui, CoverGirl, ela tem uma proteção solar. Mas o principal é ser base, entendeu? Que tem proteção. Mas mesmo assim, eu uso o meu protetor solar antes, porque eu prefiro fazer duas barreiras de proteção na minha pele. A barreira do protetor solar e aí depois a barreira da base. E assim minha pele fica duplamente protegida. Pode ser até que você tenha alguma dermatologista aí, diga que é um exagero, mas assim, isso tem dado certo. Eu moro numa cidade aqui em Miami. Todas as mulheres que eu conheci até hoje reclamam que quando chegam em Miami, acaba ficando mais visível as manchas do rosto. Por quê? Porque a gente aqui, o sol, o verão aqui é muito forte, muito intenso, e a gente fica muito exposta ao sol. Então, eu tive um cuidado ainda maior com a proteção da minha pele depois que eu me mudei pra cá. Que não é muito diferente de Maceió, da minha terra, né? Que é quente também. E se você ver minha pele sem maquiagem, claro, tenho manchinhas, né? Tenho algumas marquinhas de espinha, mas ela tá bem preservada por causa desse cuidado que eu tenho de usar as duas proteções. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como escolher a base? Estou sem noção, não consigo comprar para pele madura. É super importante. É uma outra aula, eu prometo que eu vou colocar aqui na lista das próximas aulas. Eu já deixei live salva aqui sobre isso, porque realmente você vai ver que depois que você aprender a escolher sua base, é assim, ó, vira a chavinha, como a Monique falou aqui, né? Muda a vida, porque você vai ver que a textura sendo compatível com a sua pele, o tom sendo compatível com o seu tom de pele, match, sabe? Dá um match, dá um equilíbrio no rosto bem diferente. Eu prometo, não vai dar pra falar sobre isso, porque é uma aula só sobre isso. Mas eu prometo que vou falar, e se você voltar aqui nas minhas lives, você vai ver. Eu acho que é isso, gente. Nosso tempo tá acabando. Se tiver mais alguma pergunta, pode me perguntar pelo inbox, pelo privado. E também deixar os comentários. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Olhe, fiquem atentas, viu? 2 vezes por semana estarei aqui com essas aulas de maquiagem, com tópicos específicos para que você realmente possa aprender nesse tempinho que você dedicar aqui a assistir o vídeo. E em breve tem lançamento da próxima turma do Make Yourself, viu? Fiquem atentas, a gente deve abrir as vagas final de julho, começo de agosto, e eu vou estar avisando a vocês aqui, tá bom? Monique, já quero marcar nossa live para você ensinar aqui as meninas o que você aprendeu também. Um beijo, fiquem com Deus.